Um abraço, minha gente! A vida segue. Mais um Jogada de Classe pela nossa querida TV Horizonte, programa que leva o esporte a sério e que respeita a sua opinião, torcedor. Uma quarta-feira também recheada de notícias importantes. Hoje já começou às 10 da manhã as eleições no Clube Atlético Mineiro. Um candidato único, vocês sabem disso, né? Acabei de falar agora com o assessor de comunicação do Atlético. As eleições começaram às 10 horas e terminam às 18 horas. De imediato, a posse do novo presidente, que é o doutor, ele é advogado, doutor Daniel Nepomuceno, que também é vereador. Ele é o candidato da situação e se tiver 50% mais um, porque teve gente falando que se tiver um voto só, ele está eleito. Não é um voto só, é 50% mais um. Se bem que no caso dele é aclamação. Não, não é aclamação. Não é aclamação, não? É voto, a pessoa tem que ir lá votar na cédula, colocar na urna. Mas é o candidato. Tem candidato, é candidato único? Ele é candidato único. Muito bem, então, dito isso, hoje é um dia importante. De imediato ele toma posse e já passa a responder pelo Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro que tem aí praticamente certa a renovação do contrato do Leverkusen, que nas últimas horas, né, foi alvo aí de notícias de que poderia, ou que estaria recebendo, ou recebeu talvez, uma proposta do Corinthians, ou que se fala muito nele no Corinthians. Mas o Corinthians tem um técnico praticamente contratado, que é o Tite, né? Mas, de qualquer maneira, como nós já estamos antecipadamente em relação ao ano passado, aos anos anteriores, já estamos na época das invenções, das criações, da chamada, como é que chama isso? Especulações. Fazer o quê? Vamos especular também. Não gosto disso não, mas para não ficar fora da realidade. Muito bem. Enquanto isto, ontem o sorteio dos grupos da Libertadores da América, versão 2015. O Cruzeiro, nós vamos mostrar aqui, foi mais feliz do que o Atlético. O Atlético vai enfrentar situações mais difíceis do que a situação do Cruzeiro, as situações que o Cruzeiro irá enfrentar, né? O América ainda sonhando em ir para a Série A. Mas hoje eu tive uma conversa com algumas pessoas entendidas do assunto, tá aqui o doutor Embora, que é advogado, pode falar melhor que nós, mas o Icasa deve ser sim penalizado, porque ele entrou na justiça comum e isso é contra a lei do futebol. Mas a penalização que ele pode ter não vai incluir a perda de pontos. Isso. Normalmente é suspensão, né? É uma suspensão por 30 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos, ou eliminação, coisa parecida, que é aquela arrogância da FIFA, né? Quer dizer, o sujeito, o time encerra todos os caminhos dele dentro da busca da recuperação dos direitos dele. Aí, quando cessa tudo, ele não pode ir para a justiça comum. Quer dizer, uma justiça desportiva ser superior a uma justiça local é um absurdo o negócio desse, né? Muito bem. E hoje também as voltas de Atlético e Cruzeiro aos trabalhos, né? O Marcelo talvez faça como o Leverkusen tem feito já há algum tempo, não concentre seus jogadores, mas vai usar contra o Fluminense o time principal. Breno, essa mudança no Atlético, essa eleição, esse jovem que está entrando, o que se espera? Se espera que ele continue aí trilhando esse caminho do Calil, né? Por ser até um sucessor, né, de situação, com o mesmo tipo de raciocínio do Calil, pelo menos fora de campo, para que o Atlético, né, não sinta esse impacto, né, dessa mudança. Agora, há de salientar que é um jovem, né, o Nepomuceno tem 36 anos, ele tem uma cabeça um pouco diferente do Calil, então ele pode trazer algumas coisas novas para o Atlético que o Calil rejeitava tanto, como o fato de jogar alguns jogos no Mineirão, o fato de ter, de repente, um departamento de marketing, que a gente já conversou aqui, que falta ao Atlético. Então a expectativa é muito boa. Agora, há de se ressaltar que ele pega um pepino nas mãos, que é o caso, por exemplo, do Refis, né? Que para o Atlético agora, né, não foi homologado pelo juiz, então é um outro pepino que ele já começa a ter que se embaraçar logo nos seus primeiros dias de mandato. Muito bem. Agora, eu acho que a questão aí dessa mudança, ela é muito grande, sabe? Ela é enorme. Porque eu conheci bastante o Nepomuceno pai, né? Que era desembargador, e ele era advogado da Torrais. Eu advoguei junto com ele, contra ele, em várias oportunidades, uma figura muito bacana, mas muito quieto, muito calmo. Ele pretendeu, inclusive, certa vez, ser presidente do Conselho do Atlético, ele lutou para ser e não conseguiu. Eu não conheço o Daniel. Essa informação, 33 anos, é uma informação... 36. 36. Dá uma base para a gente estabelecer que
a personalidade dele é completamente diferente da personalidade Do pai. do pai e também do próprio Calil. Ele não vai ser lá um boneco que o Calil está colocando no lugar dele nem nada. Ah, não, ele vai com Entendeu? certeza. Com Ele certeza. pode surpreender como surpreendeu o Gilvan. É verdade, bem colocado Então, isso isso aí. aí Flávio, bem colocado. porque o Calil também ele já estava muito desgastado. Vai chegar uma cabeça nova, uma cabeça pensante, um rapaz mais calmo. Quer dizer, não conheço pessoalmente, gostaria até de conhecer, mas não o conheço. Mas eu conheço o outro, né? A outra fera eu conheço. O Urso Bravo, esse daí eu conheço. Eu cheguei a conversar com ele, Xará. A impressão que dá, o Alexandre, por exemplo, ele administra o Atlético muito com a emoção, Isso. com o coração, certo? Sem dúvida. E o Daniel já é mais pé no chão, certo? Já vai mais com a razão, você entendeu? Então, eu acredito que, a partir daí, algumas mudanças vão acontecer no Atlético. Até tem problemas sérios, né? O caso, por exemplo, o Tardelli disse que tem uma proposta do exterior. Mas não sai, não. Pô, mas ele já tinha dado uma entrevista. Sai, não. Há uns 3 meses atrás, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que gostaria de voltar para o exterior, é mais tranquilo, mais segurança para a família dele, essa coisa toda. Mas o Atlético já teve uma perda importante, que foi o Carlinhos. Né? Você viu o Carlinhos Neves, você viu o Atlético correndo igual correu contra o Cruzeiro, que veio, tá descansado, correu nas outras partidas. O Carlinhos aí. saiu, não. Não, ele vai para a China. Mas você já deu essa palavra oficial dele? Negociando, né? Tá negociando. Diz que a proposta lá é o dobro do que ele ganha aqui. É o Cuca que tá levando É ele. o Cuca que está levando Ok. ele. Mas eu acho uma coisa, eu diria que eu tenho quase que certeza, né? Nós não teremos aquelas brigas Não. via imprensa, né? Porque o Daniel não... É mais contido. É mais contido. Como o Gilvan também é um pouco mais contido, o Gilvan não leva desaforo para casa, mas é contido. Ele não toma iniciativa de fazer críticas, às vezes, desajustadas, críticas bobas, etc, né? Não tem aqueles arrobos, né, de Exatamente. soberba que Mas, o enfim, Calil tem. Então, estas são as notícias mais importantes. Mas tem uma importante, de Ronaldo, hoje. porque o doutor Paulo Schmidt deu, inclusive, uma entrevista há pouco da Itatiaia, acatando a denúncia do Cruzeiro, do Atlético contra o Cruzeiro, a respeito ainda dos 10% dos ingressos. Sim. E aí, até eu vi o nosso Wellington Campos perguntando para ele qual o tipo de punição. Ele falou, punição haverá ao Cruzeiro, certo? Vamos estudar e levar ao tribunal. Mas eu Mas acho qual que- é a função? Qual é a função desse senhor aí? Ele é o procurador-geral. Aí procurador pode punir alguém? Quem pune são os auditores. Ele vai dizer, vai haver, então ele está Não, prejudicando. agora eu acho que o Cruzeiro calculou isto. O Cruzeiro, quando assumiu essa situação, ele calculou, eu vou ser penalizado, mas vale mais a pena ser penalizado e bancar isso aqui? Mas ele vai, segundo ele, vai pedir uma punição severa. Qual a posição severa? Pois é. Multa, vai ter que pagar. Mas entre pedir e conseguir também tem um caminho É um bem caminho distante. muito grande. Aí depois vai... Eu não- Aquela história que a gente cansou de ouvir aqui, a imprensa dando, o time fulano de tal, o único que perdeu foi o América, vai perder 21 pontos. Foi o América, perdeu e recuperou. 6, E, né? Tudo é E o conversa Corinthians, fiada aqui, ó. o Corinthians usou o Conversa fiada. Petros Papo na furado. mesma situação que o América usou o jogador e não perdeu ponto. Não perdeu. Então, esse é, é o uma questão de STJ. grandeza, né? É o STJD. Muito bem, meus amigos. Olha, atenção! Atenção, você motorista que excedeu a pontuação da sua carteira nacional de habilitação. Se você foi notificado para entregar a carteira ou perderá a permissão para dirigir, preste bastante atenção neste recado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu medida liminar para a suspensão de multas e radares fixos e móveis em toda Belo Horizonte. Ou seja, você que foi multado por radares fixos e móveis, excedeu a pontuação da sua carteira, ligue agora para resolver o seu problema. 25 23 0123 e não perca a sua permissão para dirigir ou a sua carteira de habilitação. Há uma chance para você ainda, tá bom? Ligue 25 23 0123 e tire todas as suas dúvidas. A primeira é gratuito. Você liga, conversa lá e fica sabendo de tudo sem pagar nada. 25 23 0123. A Comebol sorteou ontem à noite os grupos e confrontos da Libertadores de América de 2015. Vamos mostrar para vocês que não sabem ainda. Põe na tela para nós, diretor Maimai. Tá aí, ó. Vou passar para o lado de cá que fica melhor para mim. Confrontos da primeira fase, de 4 a 11 de fevereiro. Primeira fase. Tá? É a pré-Libertadores, chamada pré-Libertadores. Aí é mata-mata.
Peru, o terceiro representante do Peru, contra o Huracan da Argentina. Jogo 2, Equador, terceiro representante do Equador, contra a Argentina, o sexto colocado da Argentina. É só um detalhe, né? Nesse jogo 1 aí sai o que vai para o grupo do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Ok. Eu tenho aqui depois os dados aqui, a gente vai passar pro nosso ouvinte. Ok. Jogo 3, Deportivo Táchira, é isto? Da Venezuela, contra o terceiro colocado do Paraguai. Jogo 4, Morelia, do México, contra o The Strongest, da Bolívia. Jogo 5, o terceiro colocado do Chile, contra o Nacional do Uruguai. Jogo 6, Corinthians ou Internacional, a decisão é nesse final de semana, contra o terceiro colocado da Colômbia. Eu acho que está bem explícito isso aqui, não é verdade? É verdade. Pode mudar a página para nós? Fase de grupos, onde já estão Cruzeiro e Atlético. Início 18 de fevereiro, hein? Logo no princípio do ano. Grupo 1, Atlético, o segundo colocado da Colômbia. Que está entre o Atlético de Medellín, o Santa Fé e o Atlético Iúa. Iulia. Todos três adversários, É. né, mais ou menos bons. Ora, pelo amor de Deus, mais ou menos bom. Isso é adversário ruim. Como é que chama um deles aí? Atlético Ulia. Esse é ruim, mas os Isso aí é outros... igualzinho o torneio Monsenhor É o Ila. Rocha. Willa. Torneio Atlético Monsenhor Willa. Rocha lá de Caratinga. Não tem ninguém que certo. presta É da até cidade. agora, não. Agora, o Fábio Marcel, Colo-Colo, primeiro colocado do campeonato chileno. Aí já- Atlas, primeiro colocado do campeonato mexicano. Aí já Parada começou. no Deixa eu lugar. completar aqui, depois nós vamos individualizar isso aí. Grupo 2, São Lourenço da Argentina, São Paulo, Danúbio do Uruguai e o vencedor do jogo 6. Que pode ser ou o Corinthians ou o Internacional. Aí Exatamente. o pessoal tá todo querendo Grupo sair 3, o grupo do Cruzeiro, Mineiros da Venezuela, Universidade Sucre da Bolívia e o vencedor do jogo 1. que envolve o Huracan da Argentina. Então o Cruzeiro está de bom tamanho para o Cruzeiro aqui. Nós vamos falar já, no próximo bloco. Grupo 4, Emelec do Equador, Corinthians ou Internacional, decisão final de semana. O segundo do Chile e o vencedor do jogo 4. Tem mais aí para nós? Tem. Grupo 5, Zamora da Venezuela, Argentina, o quarto colocado da Argentina, Montevideo Wanderers, Wanderers né? de Montevideo. do Uruguai. E o vencedor do jogo 5. Grupo 6, River Plate da Argentina, segundo do Peru, San José da Bolívia e Tigres do México. Aí só fazendo um ligeiro comentário rápido aí. Quer dizer, é uma satisfação ver o River Plate voltando, Assim como o Boca, né? assim como o Boca, verdade. Libertadores. Aí dá uma valorização muito grande. Nacional de Medellín no grupo 7, o Nacional de Medellín da Colômbia, o segundo do Equador, o Libertad do Paraguai e o vencedor do jogo 2. O grupo 8, o primeiro colocado do Peru, o terceiro da Argentina, o segundo do Paraguai e o vencedor do jogo 3. Ok? Então, muito bem, vamos para o intervalo, que daqui a pouquinho, na volta, nós vamos falar para vocês tudo a respeito desses adversários, do Cruzeiro, do Atlético. Vamos escrachar isso aqui para vocês. Segura aí, já a gente volta.